No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o poeta e compositor Gervásio Horta. Gervásio Horta nasceu em Teófilo Otoni, Minas Gerais. É autor de mais de 100 composições musicais e autor do CD-livro Cacos de Vida. Tudo bem com você, Gervásio? Tudo bom, Edro. É uma grande honra tê-lo aqui conosco para falar de obrigado. música e poesia. Okay. Sua praia. Gervásio, por falar em música e poesia, vamos começar por uma questão histórica. Você no seu CD-livro Cacos de Vida tem um poema em que você escreve: as pessoas no carro mudam, as pessoas no cargo mudam, as pessoas na mesa mudam, as pessoas na cama mudam, na vida as pessoas mudam. Eu gostaria que você falasse para nós um pouco dessas mudanças todas pelas quais você passou nos terrenos da música e da poesia, vivendo em Minas. É porque isso não é bem poesia. Eu fiz o livrinho na forma de um CD, quadradinho, no mesmo formato, porque todos os CDs que eu abro, eu quebro a caixa. Então eu peguei uma caixa de sapato e tirei o CD da caixa e põe. Então eu ouço hoje, eu tiro da caixa de CD e põe para rodar. Então eu imaginei um jeito de fazer um livrinho com as letras, e aí me deu ideia das pessoas, nas conversas, as pessoas diziam: na mesa as pessoas mudam, né? Na cama as pessoas mudam. Porque isso existe, as pessoas, Claro. Mas principalmente no cargo e no carro, porque a pessoa você conhece. Num boteco, a pessoa é normal. Quando ela adquire uma sorte, uma coisa, um carro grande, ela muda, a postura muda. Ele se dirige assim, agressivo, então, quer dizer, eles mudam no carro. E aí eu termino dizendo: na vida as pessoas mudam, né? Claro. Você encontra um colega hoje de turma, e amanhã ele enriquece, ele muda, ou ele fica também mais pobre, muda. Então a vida é isso, a vida é mudança, né? Agora, Gervásio, fala para nós em termos de, falando em mudanças, né? Quer dizer, como é que é essa questão de você trabalhar com a música em Minas Gerais? Vinícius é que diria: São Paulo é o túmulo do samba. É o túmulo do samba, mas olha, eu acho que tudo isso aí são frases, porque o que houve de diferente, não só na música como em tudo, eu sou de uma época, que eu digo, eu sou de um tempo em que o Arrudas tinha peixe. É um tempo bem anterior, em que a vida era mais romântica, mais mansa, e música não era uma atividade. Eu vejo a rapaziada hoje, eles encostam assim na gente e falam: eu quero mostrar o meu trabalho. Uhum. A gente não usava essa expressão nunca. Há uns dias atrás eu te dei uma repreensão, né? Porque você fez o seu trabalho. Isso não é trabalho. Então a gente não achava. Assim como jogador de futebol, não era um trabalho. Tinha um jogador profissional, ganhava pouco. Eu lembrava lá na porta do Café Nice, que ali fica a turma que gosta de futebol, dando palpite, e eles diziam uma coisa muito interessante. O Baldo Miquica, que foi atacante do Atlético, centroavante, que está aí vivo, forte, ele jogou no Atlético com uns 15 anos. O Guilherme, que joga hoje, num mês ganhou mais do que o Baldo na vida toda. Então você vê homens igual Garrincha. Garrincha foi um deus do futebol, né? Uma coisa deslumbrante. Morreu pobre. Você vê Silvio Caldas, que a TV Globo, num ato de uma coisa horrorosa, um sarcasmo, uma maldade, mostrou ele morrendo. Ele não tinha nada, ele tinha dívida, ele morava numa casa com dívida, e ele não tinha pago a luz, o gás, quer dizer, o Silvio Caldas, que foi o segundo maior cantor do Brasil, só abaixo do Orlando Silva. Você vê Orlando Silva, não tinha nada. Hoje uma dupla de rapazes, Mato Grosso, Goiás, eles vão plantar goiaba ou plantar tomate, eles vão para São Paulo, a mídia monta-se essa estrutura, eles ganham num mês 100 milhões, 200 milhões. Apareceu o Padre Marcelo, que ele ganhou o que cantor nenhum ganhou, que o Padre Marcelo não é um cantor. Claro. Canta bom, tem a igreja e tal. Mas não é esse ídolo, então isso é um choque. Mas tanto o futebol se profissionalizou, como você está dizendo, e a música, sobretudo, né? A música entrou nessa. Uma indústria em torno... Mas eu quis dizer, respondendo, eu fiz essa bagunça toda, para dizer o seguinte:
A gente é de uma época, a gente fazia música, a minha infância, a mocidade, a turma toda, a gente fazia como um hobby. Aquilo não era uma atividade, não tinha o compositor profissional. Hoje, você para gravar uma música, você tem que mostrar a música à editora. A editora já põe um parceiro, você edita a música. Antigamente editava, mas é um negócio mais amadorístico. Então eu vejo, hoje é profissão mesmo. Hoje é Hoje é profissão, a pessoa tem indústria, a pessoa dá show, cobra tanto, e não havia isso. É uma outra época totalmente diferente. Eu acredito que não é só música, não, livro era a mesma coisa. E aí, se nós formos andar mais para trás, a pessoa antigamente, na época de Zequinha de Abreu, Chiquinha Gonzaga e tudo, você ganhava a venda da partitura. Porque as editoras editavam as partituras e você vendia de porta em porta. As partituras para tocar piano. Esse era o lucro, porque não tinha o disco ainda. Depois veio o disco, e agora vi esse comércio todo. A gente vê isso em Vila Lobos, né? Isso, na história de Vila Lobos, exato, vendendo de porta em porta. Isso se a gente for andar mais atrás, você vê Van Gogh, um quadro Van Gogh, imagina, 150 milhões. Um em vida. Olha, eu mudei para Belo Horizonte em 54, 56, eu conheci o Guinhar, ali na porta do Brasil Palace Hotel, ali na rua ali, Carijós. E ele pintando, e eu achei uma figura muito, que ele conversava, ele contava umas coisas muito originais, e eu tive esse hábito de não fazer nada assim na vida, que eu nunca fiz nada. Então achava a conversa dele muito original, porque todas as pessoas que você encontra, é o que você faz, quando você ganha, qual é o emprego que você tem, as perguntas são as mesmas. E ele falava umas coisas assim diferentes, eu falei, mas que pessoa interessante, era o Guinhar. Mas também ser Guinhar e não ser Guinhar naquela época não valia nada. E ele me deu uma quantidade de desenhos, bailarinas. Ele era absolutamente desprendido. Desprendido, né? me deu uma quantidade. Nós saímos ali, passavam ali no Tip Top das irmãs, comia salsicha, um shopping, tinha dias que eu tinha dinheiro, ele pagava. Mas você fala assim, mas por que você fez isso? Qual o interesse? Nenhum, eu nem sabia quem era Guinhar. Eu vi ele pintando, achei bonito. Aí batia papo com ele, ele foi e me deu umas coisas que eu nem sei quem ficou. Que eu também mudei de casa, botei dentro da mala, rasgou. Mas isso eu acho bom, porque isso, Elton, isso eu li nesses livros, que eu gosto de ler esses livrinhos, negócio de Índia, Oriente. Diz que o mestre, ele tinha um filhotinho de cão, um cachorrinho, aí roubaram o cachorrinho dele. E o vizinho falou, mas roubaram, você não vai na polícia daqui? Eu falei, não, a pessoa que pegou, eu acho que gosta mais dele do que eu. Então essa essa é a lição, né? Bom, Gervásio, nós vamos voltar no segundo bloco para falar não dessa lição, mas de tantas lições de tantos anos, né? Mas nós vamos encerrar o bloco agora com um depoimento do Ângelo Prazeres, que faz uma belíssima apresentação, Lembranças da Rua da Bahia, né, sobre o seu trabalho. Olha, é com a maior alegria, com o maior prazer que eu falo do Gervásio Horta, porque quando eu falo do Gervásio, eu estou falando de uma grande figura humana, de um camarada que não existe igual em Belo Horizonte. O Gervásio é muito mais que uma simples referência belo-horizontina. Compositor, poeta, publicitário, jornalista, boêmio, inquieto, generoso como ninguém, o Gervásio é o nosso maior agitador cívico e cultural. Isso dentro de uma cidade que não preza seus valores, sua própria memória. Eu diria mesmo que o Gervásio é um clube em cada esquina da cidade. Gervásio, no final do bloco anterior, o cronista Ângelo Prazeres fala justamente de uma cidade que não preza a sua memória, e você é autor de uma composição musical famosa, Adeus Lagoinha, tratando exatamente desse tema. Nós vamos ouvi-la agora na belíssima voz de Léo Belico e depois voltamos para comentá-la, ok? Ok. São surpresas que nós passamos por elas em certos momentos, mas essa surpresa foi agradável. A homenagem que é prestada ao Gervásio Horta, esse incansável compositor aqui das Minas Gerais e parceiro do nosso saudoso Rômulo Paes, que saiu do convívio da gente fisicamente, mas está presente nas emoções, naquele trabalho que ele fez, nas coisas do compadre Rômulo, saudoso Rômulo Paes, que foi homenageado a semana passada. Eu não pude comparecer, embora tivesse sido convidado, mas eu não fui por problemas que eu tinha machucado a perna e não deu para eu andar. Mas eu vim hoje prestar essa homenagem ao Gervásio Horta, humilde homenagem, mas é de coração, viu, Gervásio? Abraço para você. Vou tentar fazer uma música sua, que eu aprendi assim de prepa, assim,
por intimação para vir aqui participar cantando. Eu Adeus Lagoinha seu e do Milton. Eu vou tentar fazê-lo. Vamos lá ver. Vamos ver se nós fazemos, certo, Gervásio? Um abraço para você, tá ok? Adeus, Lagoinha, adeus. Estão levando o que resta de mim. Dizem que é força do progresso. Um minuto eu peço para ver seu fim. Adeus, Lagoinha, adeus, Lagoinha, adeus. Estão levando o que resta de mim. Dizem que é força do progresso. Um minuto eu peço para ver seu fim. Praça Vaz de Melo da folia, da gostosa boemia e de muito valentão. Vou lembrar Joel, compositor, e os amigos lá da praça lembrarei com emoção. Coisas da matéria eu não ligo, mas preciso de um abrigo pro meu coração. Adeus, Lagoinha, adeus, Lagoinha, adeus. Estão levando o que resta de mim. Dizem que é força do progresso. Um minuto eu peço para ver seu fim. Adeus, Lagoinha, adeus, Lagoinha. Pois bem, Gervásio, dizem que a falta de memória, como diz você, dizem que é força do progresso. Gostaria que você falasse para nós um pouco desse tema da memória que você trabalha tão bem nas suas composições musicais. A memória, isso, antes eu quero dar um abraço no Léo Belico, né, que cantou bonito, porque o Léo é um cantor fabuloso. Extraordinário. Fez sucesso em Buenos Aires, foi um rei em Buenos Aires. E o Léo, além de mais, é um amigo um amigo insubstituível, um amigo maravilhoso. E a memória é isso. Em Belo Horizonte, eu acredito que a memória em Belo Horizonte, o pessoal cobra muito disso, mas eu tenho um jeito de pensar um pouco diferente. A cidade é muito nova. Ela fez agora que ela fez 100 anos. Então, 100 anos em termos de uma cidade é muito pouco. Ela vai se formando e o pessoal vai tomando conhecimento disso. Não é tão distante, não. A pessoa gosta. Você vê, eu fiz esse samba Adeus Lagoinha, 1981, quando eles implodiram a Lagoinha, e o pessoal aplaude. Eu encontro aí na rua pessoas que me abraçam. Você que é o Gervásio Horta, adeus Lagoinha, você lembra da Lagoinha? Então, são essas coisas. E eu tenho esse hábito do compositor antigo, que era quase que um dogma nosso, de fazer música a respeito da cidade. Isso era com a Dona Irã Barbosa, Noel Rosa, Ari Barroso, toda a turma antiga. Então eu fiz muitas músicas em torno de Belo Horizonte, Manhãs de Belo Horizonte, Rua da Bahia, eu fiz o samba da Rua Goiás. Alguns gravei e alguns são inéditos ainda. Então é isso aí, eu acho que vamos. A Lagoinha não volta mais, né? Porque o que passou não volta. Mas a gente sempre tem que ir lembrando. A Lagoinha, nós pegamos com o Gustavo Pena, o arquiteto, com a EPO, com a Uzi Minas, fizemos aquele monumento em homenagem ao Rômulo. Aquilo é uma frase de um samba do Rômulo. Tem pessoas que dizem que aquele é do Noé, outros falam que é do Silvio dos Anjos, mas eu vejo aquilo num verso de um samba do Rômulo Paz, né? A minha vida é esta, subir Bahia, descer floresta. Eu tenho certeza que essa hoje é a frase de Belo Horizonte. É a frase, porque o Rômulo era muito frasista. Então, nós fizemos questão. E o pessoal pergunta, mas quem é Rômulo Paz? Quais são as músicas dele? Nós agora, num esforço tremendo, porque gravar não é barato, além de ser muito assim, trabalho, nós gravamos Rômulo Paz e coisas mais que as pessoas encontram na loja discoteca, encontram no Café Nice e alguns outros lugares que eu estou colocando o disquinho, porque é uma forma de mostrar quem é o Rômulo Paz compositor. Pois é, Gervásio. Agora, veja bem, na literatura a gente conhece, de certa forma, esse mapa do mercado editorial, a gente sabe das dificuldades, dessa questão de eixo, Rio, São Paulo, né, do escritor, por exemplo, dos outros estados, a dificuldade que ele enfrenta na publicação, na circulação. No caso da música, né, a gente vê, por exemplo, no caso de Minas, a migração dos mineiros, né, a diáspora dos mineiros para o eixo Rio e São Paulo, como foi o caso, você falou da Rua da Bahia, como foi o caso de várias gerações, Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava e vai por aí. Como é que você vê essa questão hoje, relativa à música no Brasil? No Brasil ou aqui? No Brasil. No Brasil hoje é o seguinte, eu acho que a pessoa tem que enxergar a coisa de frente. Nós não temos uma gravadora brasileira mais. Então, as gravadoras de fora, principalmente dos Estados Unidos, eles descobriram que isso é uma coisa,
é uma fonte de recursos maravilhosa. E vieram comprar todas. E lançam um produto hoje preparado. O cantor é lançado hoje, ele já tem a programação para ir nas rádios e tudo. E o disco, o mercado do disco, ele não pode ser assim comparado com o livro, porque eu vejo amigos meus aí, quando vendem 3.000 livros, dão um pulo para cima. E 3.000 CDs a gente faz para distribuir. Para distribuir. Porque o CD, para fazer sucesso, hoje você tem que vender 30.000, 35.000 e não grava. Uma pessoa que não vende, não grava. É cruel. E eu vou falar de frente, o Milton Nascimento não grava mais. Ele está gravando com o Gilberto Gil, porque ele não vende a quantia que a fábrica quer. Se ele é bom ou ruim, a fábrica não se interessa por isso. Não grava o Paulinho da Viola, não gravam vários, né? E nisso até vou fazer um comercial meu, porque eu criei também um sloganzinho, porque na época que eu era do governo Magalhães Pinto, assessor do governador, e não é meu, é do Wagner, eles lançaram aquele slogan, Minas trabalha em silêncio, porque aqui na época ela trabalhou, depois virou. Eu quis fazer uma adaptaçãozinha, então aqui na costa do disco, eu fiz esse sloganzinho aí, Minas trabalha cantando. Porque a quantidade de cantor que nós temos hoje, ela é muito grande. Então, Minas trabalha cantando. Porque nós temos cantoras maravilhosas, é a melhor fase da música de Belo Horizonte. Porque Minas é um negócio meio relativo, porque tem o Triângulo Mineiro, tem o norte de Minas, tem a região de Juiz de Fora. A gente, quando fala Minas, porque nós estamos aqui, é Belo Horizonte. A melhor fase da música em Belo Horizonte é essa, que nós estamos assim vivendo. É porque a gente estando assim vivendo, a gente é feliz e não sabe, né? E não sabe. A melhor fase é esta. Ok, Gervásio, nós vamos encerrar esse bloco com o depoimento do radialista Cirantão sobre o seu trabalho e no início do próximo bloco nós vamos escutar a sua composição Rua da Bahia e voltamos para falar dela. Ok, obrigado. Olha, é com prazer que eu falo do Gervásio Horta. Depois de Rômulo Paes, é um dos compositores mais importantes para a cultura musical de Belo Horizonte. E de Minas Gerais, por que não? O Gervásio também gravou e continua gravando com os grandes cantores do Brasil. Vou lembrar aqui um momento muito importante da fase de memorização da cultura musical de Belo Horizonte. Adeus, Lagoinha, adeus, estão levando o que resta de mim. Dizem que é força do progresso. Um minuto eu peço para ver seu fim. Adeus, Lagoinha. No momento em que todo o complexo antigo da Lagoinha era destruído para dar lugar ao metrô, o Gervásio fez essa música. Ele fez uma crônica musical lembrando de um momento importante de dos bairros mais tradicionais da cidade de Belo Horizonte. O Gervásio tem feito muita coisa importante para a cidade de Belo Horizonte. Depois do Rômulo Paes, que também fez muita coisa importante para a vida musical da cidade, o Gervásio hoje, na minha opinião, é o compositor mais importante de Belo Horizonte. E ele tem trabalhado para memorizar tudo isso que ele fez com os seus CDs, né? Já é o segundo CD, esse CD livro que ele lançou agora, Cacos de Vida, né? Um negócio realmente muito bom e que traz para nós, Belo Horizontino, né? Essa coisa de memorizar, de valorizar a nossa história. Então, por isso que eu falo com muito orgulho, com paixão até, desse grande amigo, dessa grande figura que é o Gervásio Horta. Vamos fazer agora um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. No programa Vereda Literária de hoje, estamos conversando com o poeta e compositor Gervásio Horta. Gervásio, seu trabalho Cacos de Vida, a que se refere, né, o Acirantão, você junta poesia e música. Poesia, música e frases dos outros. Frases dos outros. Quer dizer, você, no primeiro momento, você coloca Minhas Verdades, que são os seus poemas, e Verdades dos Outros. Gostaria que você falasse para nós um pouco da concepção desse trabalho. A concepção me impressa aqui. A concepção, nós fizemos, porque ele abre com a crônica do Ângelo Prazeres. Pode mostrar para... Que é Lembranças da Rua da Bahia, que é uma crônica linda, toda verdadeira. O Ângelo, que é um amigo e um cronista maravilhoso. E depois eu botei não é bem poesias, botei versinhos, frases, né? Não disse nada, era um gênio. Essas brincadeiras que eu gosto de mexer com isso. E no segundo capítulo, segunda seção, é que eu pus aqui Verdade dos Outros, que são frases, que são assim, que eu fui recolhendo alguns, eu pedi para fazer. Então tem frases aqui, eu acho boa, porque tem muita gente, muitos locais
Eu tenho aqui Recanto Sabiá, eu tenho aqui no Minas 1, no Café Book, no Tip Top, Pelicano, Sindicatos. Eu não vou ler frase nenhuma, porque se ler uma, depois a Tem que pessoa ler fica todas. Tem que ler todas, são 80 frases. Mas você tem liberdade de escolher duas aí. Mas, Gervásio, veja bem, você acredita nessa questão de que a música tem representado para a poesia um excelente veículo de divulgação do trabalho poético? Eu acho que ajuda, né? Porque a poesia em si, eu acho que a letra de música é um pouco difícil você fazer letra e poesia. Na apresentação do livrinho nosso eu falo, eu sou verso de canção. Porque eu não sou poeta, eu sou letrista. Eu me considero letrista. Porque existe uma diferença muito grande. Isso aí foi muito bem explicado pelo Manuel Bandeira, porque ele falou que não conseguia fazer letras como o Vinícius de Moraes, porque o Vinícius é as duas coisas, um grande poeta e um grande letrista. E nós tivemos antes do Vinícius um fabuloso que foi Orestes Barbosa, que fez a letra de Chão de Estrela, é talvez a letra mais linda da nossa música. Porque é a pessoa que sabe fazer as duas coisas. Mas aqui, um Noel Rosa, um e Lupicínio Rodrigues... Pois é, a gente até podia exigir mais do Fernando Brant, porque o Fernando ele tem cultura e ele tem desembaraço intelectual para ser poeta. Ele ficou muito no letrista, porque ele tem condição de escrever um livro de poeta, né? Um livro de poesia. E parece que ele está trabalhando Nisso, né? nisso agora. Isso. Né? Gervásio, nós vamos agora escutar Rua da Bahia e depois nós voltamos para falar desse assunto. Ok, obrigado. Cá estamos nós novamente, meu querido Gervásio. Agora outra homenagem para você, desta vez, junto ao compadre Rômulo, com a saudosa Rua da Bahia. Quando ele fala chamando Maria de ir para a Rua da Bahia, que vai começar na folia, aquilo, esse começo era tudo que ele queria. Então, eu vou botar no ar. Maria, tá na hora de ir pra Rua da Bahia. Maria, tá na hora de ir pra Rua da Bahia. Ai, 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 seu moço, saudade do meu colosso. A boia era R$2.000 e o grande hotel dos coronéis. As águas vão rolar na Rua da Bahia, mais do que em Três Marias. Maria, tá na hora de ir pra Rua da Bahia. Maria, tá na hora de ir pra Rua da Bahia. Ai, 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 que bom, um chope no Trianon. Carnaval não havia ciúme, nas batalhas de lança perfume. As águas vão rolar na Rua da Bahia, mais do que em Três Marias. Maria, tá na hora de ir pra Rua da Bahia. Maria, tá na hora de ir pra Rua da Bahia. Ai, 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 seu moço, saudade do meu colosso. A boia era R$2.000 e o grande hotel pros coronéis. As águas já rolaram na Rua da Bahia, mais do que em Três Marias. Maria, tá na hora de ir pra Rua da Bahia. Maria, tá na hora de ir pra Rua da Bahia. Maria, tá na hora de ir pra Rua... Pois é, Gervásio, a Rua da Bahia Bonito. foi e ainda é, de certa forma, palco de parte significativa da nossa vida literária, da vida literária brasileira. Agora, por falar em Bahia, eu não posso deixar de te fazer a seguinte pergunta, né? Samba combina apenas com Bahia e Rio ou não? Não, o samba é o nosso ritmo, tem em toda parte, né? O samba, você vê, tem em São Paulo, tem em Bahia, tem em todo lugar. É porque o ritmo brasileiro é o samba. O resto é a pessoa tentar forçar coisa de fora.
O samba não tem disso. Nós tivemos aqui sambistas maravilhosos, Ataúfo Alves é mineiro, o Rômulo foi um grande sambista, Jadir Ambrósio, tem sambista para todo lado. Jorge Fernando hoje está aí fazendo samba. Então o samba tem para todo lado. Paulinho Pedra Azul. Paulinho Pedra Azul. Celso Adolfo. Isso. Geraldinho Alvarenga. E aí um sambista maravilhoso aqui, Serginho BH, um grande compositor de samba. Hoje nós temos no Rio Toninho Gerais, que saiu daqui, faz música aí, não é, com os melhores cantores. Então isso não existe, não. Ok, Gervásio Horta, Vereda Literária agradece a sua entrevista e deseja ainda mais sucesso para o seu Muito trabalho. obrigado, eu é que agradeço. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Recebemos na produção do programa Vereda Literária as publicações Retrato sobre Tela, de Axel Miranda, da editora Contexto e Arte, e Canto da Amazônia, Vida e Morte da Floresta, de Gonçalves Guimarães, da editora Armazém de Ideias. Para encerrar, um pequeno convite ao trabalho poético-musical de Gervásio Horta. Trem da vida. Morre um, nascem dois. Morrem dois, nascem três. A vida que vai é a morte que vem. A morte que vem é a vida que vai. É como o trem que vai e vem. É como o trem que vem e vai. É como o trem que vai e vem. É como o trem que vem e vai. É como o trem que vai e vem. É como o trem. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura. Muito obrigado.